Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. Como buscar a verdade? 4. Tendo acreditado em Deus por todos esses anos, vocês sentiram a mudança constante acontecendo nas pessoas e nas coisas que os cercam e na situação do mundo lá fora? Particularmente nos últimos anos, vocês viram alguma grande mudança acontecer? Sim. Vocês viram. E chegaram a alguma conclusão a respeito? A obra de Deus está se aproximando do fim. Está certo. A obra de Deus está, de fato, se aproximando do fim. E as pessoas, os eventos, as coisas e os ambientes todos que os cercam estão em constante estado de mudança. Por exemplo, antes havia 10 pessoas neste grupo, agora são 8. O que aconteceu com as outras 2? Uma foi mandada embora e a outra foi substituída em seus deveres. Todos os diferentes tipos de pessoas na igreja estão constantemente passando por mudanças e sendo constantemente expostos. No começo, algumas pessoas parecem bem entusiasmadas, mas, após um tempo, de repente, ficam fracas e tão negativas que não conseguem continuar. O entusiasmo, a energia ardente e a suposta lealdade que tinham no início desapareceram. A determinação de suportar o sofrimento desapareceu. Elas não têm nenhum interesse em acreditar em Deus. E, de repente, parecem ser pessoas completamente diferentes e ninguém sabe porquê. Os ambientes também estão em constante mudança. Que mudanças estão acontecendo nos ambientes das pessoas? Em alguns lugares, o ambiente é hostil e a perseguição é severa. Então as pessoas não conseguem mais se reunir ou ficar em contato com os irmãos. Em outros lugares, o ambiente é um pouco melhor e mais seguro. Em outros lugares ainda, o ambiente para o desempenho do dever e as condições de vida são um pouco mais vantajosos, tranquilos e estáveis do que eram antes. E as pessoas lá são muito melhores que aquelas que estavam ali antes. Todas se despendem sinceramente por Deus. Há mais pessoas capazes de suportar sofrimento e pagar o preço. Todos os projetos de trabalho progridem mais suavemente, o trabalho progride com mais eficiência, e os resultados e os efeitos vistos são mais otimistas e satisfatórios. Além disso, os planos, as formas e os meios e métodos pelos quais os projetos de trabalho são executados estão sendo aprimorados constantemente. Em resumo, embora as pessoas vejam todo tipo errado e negativo de pessoas, eventos e coisas surgindo constantemente, também há, claro, todo tipo bom, correto e positivo de pessoas, eventos e coisas surgindo constantemente. Quando as pessoas vivem em tal ambiente social, com várias coisas positivas e negativas, constantemente se alternando e mudando ao redor, na realidade, as que no fim se beneficiam são aquelas que fortemente desejam a Deus, buscam a verdade e anseiam pela verdade. São aquelas que anseiam por luz e retidão, enquanto as que não buscam a verdade, que se entregam ao vício
e têm aversão à verdade são expostas, eliminadas e abandonadas em relação a diferentes pessoas, eventos, coisas e ambientes. Com todos esses diferentes ambientes, pessoas e eventos sendo expostos, e com novos ambientes, pessoas e eventos aparecendo constantemente, qual é a intenção de Deus? Tendo acreditado em Deus todos esses anos, vocês têm um entendimento disso? Ao menos, sentem que Deus está orquestrando tudo isso e que Deus sempre esteve guiando essas coisas? O propósito e o sentido de Deus ao fazer tudo isso é permitir que aqueles que o seguem aprendam as lições, cresçam em percepção e experiência e, assim, entrem gradualmente na verdade da realidade. Vocês alcançaram isso sozinhos? Não importa quanto as pessoas estejam ocupadas com trabalho, ou quanto o ambiente seja vantajoso ou hostil, seu objetivo na crença em Deus é buscar a verdade sem mudar. As pessoas não devem se esquecer de buscar a verdade por estar ocupadas com o trabalho, ocupadas com as coisas ou por querer evitar o ambiente hostil. Nem se esquecer de que todas essas situações são arranjadas por Deus. Nem se esquecer de que a intenção de Deus é que elas aprendam as lições nessas diversas situações. Aprendam a discernir entre toda espécie de pessoas, eventos e coisas para entender a verdade, crescer em percepção e conhecer a Deus. Todos vocês deveriam fazer um resumo sincero sobre se alcançaram essas coisas. O trabalho da Igreja tem sido incrivelmente corrido nos últimos anos e, por isso, a transferência e a realocação, assim como a revelação, a eliminação e a limpeza dos membros de cada grupo, têm sido relativamente frequentes. No processo de conduzir esse trabalho, a transferência de membros de equipe tem sido, sobretudo, frequente e de amplo escopo. No entanto, independentemente de quantas transferências aconteçam ou de quanto as coisas mudem, a determinação de buscar a verdade naqueles que verdadeiramente acreditam em Deus e o desejam não muda. O desejo de alcançar a salvação não muda, a fé em Deus não diminui e eles estão sempre se desenvolvendo numa boa direção e continuaram a perseverar no desempenho dos deveres até hoje. Há aqueles que são ainda muito melhores que isso e que, ao ser constantemente realocados, encontram o lugar certo e aprendem como buscar os princípios e desempenhar o dever. Contudo, aqueles que não buscam a verdade, que não amam as coisas positivas e que têm aversão pela verdade, não desempenham bem. Atualmente, algumas pessoas estão se forçando para continuar desempenhando seus deveres, quando, na realidade, seu estado interior já é uma bagunça completa. E elas estão totalmente deprimidas e negativas. No entanto, elas ainda não saíram da Igreja e parece que acreditam em Deus e ainda desempenham seus deveres. Mas, na realidade, seu coração mudou e elas se afastaram de Deus e o abandonaram. Algumas pessoas se casam e voltam a viver a vida em casa, dizendo: "Não posso me dar ao luxo de desperdiçar minha juventude. Somos jovens apenas uma vez, e não posso desperdiçar minha juventude de forma alguma."
Acredito no coração que existe um Deus, mas não posso ser tão simplória quanto vocês, sacrificando a juventude para buscar a verdade. Devo-me casar e viver minha vida. A vida é curta e só somos jovens por poucos anos. A vida acaba num piscar de olhos. Simplesmente não posso desperdiçar minha juventude aqui. Antes que minha juventude acabe, posso ficar despreocupada e viver a vida ao máximo por alguns anos. Algumas pessoas continuam a buscar o sonho de enriquecer. Outras continuam a buscar uma carreira oficial e a realizar o sonho de ser funcionárias públicas ou burocratas. Alguns buscam a prosperidade de ter filhos, de modo que arranjam uma esposa que possa lhes dar filhos. Outras pessoas são caçadas por causa de sua crença em Deus, são perseguidas durante anos até que ficam fracas e doentes e então abandonam os deveres e voltam para casa para viver os anos restantes. A situação de cada pessoa é diferente. Algumas saem por iniciativa própria e têm o nome retirado da lista. Outras são descrentes e são removidas, e outras ainda cometem toda espécie de ato maligno e são expulsas. O que se passa no íntimo de todas essas pessoas? Qual é a essência delas? Vocês viram isso com clareza? Você se sente profundamente tocado cada vez que a história dessas pessoas chega a seus ouvidos. Talvez você pense: como puderam acabar assim? Como puderam chegar a tal fim? Elas não eram assim antes. Eram maravilhosas. Então como puderam mudar tão rápido? Essas coisas não podem ser calculadas, nem entendidas. Não importa quanto você as pondere. Você as considera por um tempo e pensa: essa pessoa não ama as coisas positivas. Ela é uma descrente. Após algum tempo, as coisas que essas pessoas fazem, seu desempenho, comportamento, algumas de suas palavras e observações e suas buscas desaparecem em sua mente ou na consciência das pessoas. E na sequência, você esquece essas coisas e pouco a pouco seus sentimentos em relação a elas desaparecem. Quando tais pessoas, eventos ou coisas reaparecem, você pensa de novo: ah, isso é inconcebível. Como puderam? Elas não eram assim antes. Simplesmente não consigo entender. Você sente as mesmas coisas outra vez e tem o mesmo entendimento. Diga-me, é uma pena quando essas pessoas são expostas e eliminadas? Não. Vocês não sentem falta dessas pessoas? Não lutam em favor dessas pessoas? Não. Então vocês devem ser muito cruéis. Porque são todos tão insensíveis. Elas saíram da igreja. Como você não luta a favor delas e não tem empatia nem compaixão por elas? Como não tem pena delas? Você é simplesmente incapaz de ter empatia? Você é cruel? Diga-me, essa é uma maneira adequada de a Casa de Deus lidar com tais pessoas? Sim. Como é adequada? Diga-me. Essas pessoas acreditaram em Deus por tantos anos,
e ouviram tantas verdades que o fato de se comportarem dessa maneira agora, traírem a Deus e se afastarem dele, mostra que elas são descrentes que não merecem nossa piedade, nem que sintamos sua falta. Então, quando começaram a acreditar em Deus, elas ficaram cheias de entusiasmo. Desistiram da casa delas, do emprego e muitas vezes fizeram ofertas e assumiram tarefas arriscadas pela casa de Deus. Seja lá como você as olhe, todas elas se despenderam sinceramente por Deus. Então, como vieram a mudar agora? É porque Deus não gostava delas e as usou desde o princípio? Deus trata todos de forma justa e igual e dá oportunidades a todos. Todas elas viviam a vida da igreja, comiam e bebiam as palavras de Deus e viviam sendo providas, regadas e pastoreadas por Deus. Então, como vieram a mudar tanto? O comportamento delas, quando começaram a acreditar em Deus, e o comportamento delas no momento em que saíram da igreja, era como se elas fossem duas pessoas. Deus as fez perder a esperança. A casa de Deus ou as ações de Deus as fizeram sentir-se amargamente desapontadas. Deus, as palavras que Deus declara, ou a obra que Deus faz, feriu a dignidade delas? Não. Então, qual é o motivo? Quem pode explicar? Acho que essas pessoas passaram a acreditar em Deus, dominadas pelo desejo de bênçãos. Elas só acreditavam em Deus para receber bênçãos. No momento em que viram que não tinham esperança de receber bênçãos, elas se afastaram de Deus. Não há uma bênção bem na frente delas? Ainda não é hora de parar de desempenhar os deveres. Então, por que elas estão com tanta pressa? Como é que nem conseguem entender isso? Acho que, quando começaram a acreditar em Deus, essas pessoas confiaram em seu entusiasmo e boas intenções e foram capazes de fazer algumas coisas. Mas agora, a casa de Deus está tratando todo o seu trabalho com cada vez mais seriedade. Ela exige que as pessoas façam as coisas de acordo com as verdades princípios. Mas essas pessoas não aceitam a verdade. Ficam enlouquecidas, fazendo o que bem entendem no desempenho de seus deveres e muitas vezes são podadas. Então, elas sentem cada vez mais que não podem continuar confusas do jeito que estão, até que, no fim, saem da casa de Deus. Acho que esse é um dos motivos. Elas não podem continuar perseguindo de qualquer jeito como fazem. Isso que falei é uma verdade? Elas não podem continuar perseguindo de qualquer jeito como fazem. Isso é dito em relação às pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito. Há algumas pessoas que passam a acreditar em Deus, que não fazem as coisas de qualquer jeito, que são muito sinceras, que tratam essa questão com muita seriedade. Então, por que não continuaram? Porque, pela própria natureza, essas pessoas não amam a verdade. Elas passaram a acreditar em Deus para receber bênçãos. Vêm à casa de Deus sempre falando sobre a verdade e se sentem avessas e resistentes à verdade, e ficam cada vez menos dispostas a frequentar as reuniões e ouvir sermões, e é assim que acabam expostas. Esse é um tipo de situação, e há muitas pessoas como essas. Existem, também,
há algumas pessoas que sempre desempenham os deveres de maneira descuidada, que nunca desempenham bem o dever, nem assumem responsabilidade por ele, seja qual for o dever que façam. Não é que elas não são capazes, nem que seu calibre não está à altura da tarefa. É que elas são desobedientes e não fazem as coisas de acordo com o que a casa de Deus exige. Elas sempre fazem as coisas do jeito que querem, até que, no fim, causam interrupções e perturbações por ficarem enlouquecidas e fazer o que lhes agrada. Elas não se arrependem, não importa como sejam podadas, e, assim, acabam sendo mandadas embora. Essas pessoas que são mandadas embora têm um caráter incrivelmente odioso e uma humanidade arrogante. Aonde vão, querem ter a palavra final. Desprezam todos e agem como tiranas, até que, no fim, são removidas. Depois que são substituídas e eliminadas, algumas pessoas sentem que nada vai bem para elas aonde quer que vão, e que ninguém mais as valoriza nem lhes dá atenção. Ninguém mais as tem em alta conta. Elas não podem mais ter a palavra final, não conseguem mais o que desejam, e não têm esperança de alcançar qualquer status, menos ainda de receber bênçãos. Elas sentem que não têm mais esperança de prosseguir de qualquer jeito na igreja. Não têm mais interesse nisso, e então escolhem sair. Há muitas pessoas desse jeito. Há também algumas pessoas cujo motivo para sair é o mesmo da maioria das que são eliminadas. Não importa há quanto tempo acreditam em Deus, o que essas pessoas experimentam e veem pessoalmente na casa de Deus é que as reuniões na casa de Deus são perpetuamente para ler as palavras de Deus e comunicar a verdade, falar sobre conhecer a si mesmas, praticar a verdade, aceitar julgamento e castigo, aceitar ser podadas, desempenhar o dever de acordo com as verdades princípios, falar sobre mudança de caráter e livrar-se de caracteres corruptos. A obra que Deus faz, seja ela comunicada na vida da igreja, seja um tema abordado nos sermões e na comunhão dada pelo alto, é toda a verdade, todas as palavras de Deus e toda positiva. Porém, essas pessoas não aceitam a verdade de forma alguma. Originalmente, elas passaram a acreditar em Deus para receber bênçãos e tirar vantagem. Olhando para a sua natureza e essência, elas não só não amam as coisas positivas, nem a verdade, como também, o que é ainda mais sério, elas têm aversão e hostilidade extremamente para com as coisas positivas e a verdade. É por isso que, quanto mais a casa de Deus comunica a verdade, quanto mais fala sobre praticar a verdade, quanto mais fala sobre buscar a verdade e fazer as coisas de acordo com os princípios, mais inquietação e repulsa essas pessoas se sentem por dentro, e menos dispostas ficam a ouvir. Diga-me, o que é que essas pessoas gostam de ouvir? Vocês sabem? Elas gostam de ouvir temas que falem de destinações e de receber bênçãos, e do trabalho de espalhar o Evangelho alcançando níveis sem precedentes. Essas são algumas coisas que elas querem ouvir. Elas gostam, também, de gritar bordões,
pregar doutrinas e falar de teologia, teoria e mistérios. De tempos em tempos, falam sobre quando a obra de Deus chegará ao fim, quando os grandes desastres acontecerão, qual será a destinação da humanidade no futuro, como as forças do mal serão destruídas gradualmente quando os desastres vierem, como Deus realizará alguns sinais e maravilhas, e como as forças e a escala da casa de Deus estarão em constante expansão e crescimento, e como elas também desfilarão, se exibindo por aí. Além disso, o mais importante para elas é que sejam sempre promovidas e postas em uso na casa de Deus. Dessa forma, elas poderão prosseguir de qualquer jeito na casa de Deus por um tempo. Mas, enquanto estão prosseguindo de qualquer jeito, nenhuma obra feita por Deus ou pela casa de Deus é o que elas querem que seja. E tudo o que elas ouvem e veem são questões relacionadas à verdade. No coração, portanto, elas são extremamente avessas à vida da Igreja. Elas não estão interessadas nisso. Sentem-se impacientes, incapazes de ficar e atormentadas por isso. Algumas pessoas encontram uma desculpa, um motivo e um pretexto e encontram uma maneira para sair da Igreja, dizendo: cometerei um ato maligno, darei vazão a certa negatividade e farei algo ruim. A Igreja, então, me removerá e me expulsará. Então eu teria uma justificativa perfeita para sair da Igreja. Depois, há aquelas que entregam os livros das palavras de Deus, arrumam as coisas e vão embora quando saem para acertar os vistos de entrada no exterior, sem sequer se despedir. Essas pessoas são como os vândalos e as prostitutas, e não fazem as coisas do modo como as pessoas normais fazem. O que mulheres virtuosas e pessoas normais pensam e o que dizem quando estão com outras pessoas são questões importantes sobre como viver a vida. Como viver uma vida boa, como permitir que a família toda coma bem, que vista roupas decentes e tenha um bom lugar para morar, como educar os filhos até se tornarem adultos, e como fazer os filhos seguirem a senda certa. Essas são as coisas em que elas pensam. Aqueles vândalos e prostitutas, porém, nunca pensam nessas coisas. Se você fala com eles sobre essas questões adequadas, eles ficam irritados com você, odeiam você e se distanciam de você. Então, em que é que eles pensam? Estão sempre pensando em comer, beber e festejar? Eles estão sempre pensando em comer, beber, festejar e em coisas lascivas. Quando conversam com pessoas normais sobre essas coisas, as pessoas normais não respondem. As pessoas normais não são como eles. Não compartilham uma linguagem em comum e não estão na mesma onda. As coisas sobre as quais as pessoas normais falam não estão no coração deles. Eles não conseguem tolerá-las e não querem ouvi-las. Acham que viver dessa maneira é errar gravemente consigo e viver acorrentado, sem liberdade alguma. Acham que estar sempre bem vestidos para seduzir alguém do sexo oposto é uma maneira empolgante e despreocupada de viver. Para eles, é a vida perfeita. Essas pessoas que saem da igreja têm inveja da vida dos não crentes.
inveja dos prazeres do pecado e pensam que passar os dias e viver como os não crentes vivem é a única maneira de ter uma vida empolgante e feliz. E é a única maneira de viver sem se desapontar. Esses descrentes, assim como os vândalos e as prostitutas, não têm humanidade normal e não são pessoas normais. Se você lhes pede para fazer algo positivo, eles se recusam terminantemente a fazê-lo, porque, no fundo de seu âmago e de sua natureza em essência, eles não amam as coisas positivas e têm aversão pela verdade. Que coisas eles fazem? O que fazem na igreja, entre os irmãos e no curso do desempenho de seus deveres? Eles desempenham os deveres de forma desleixada. Falam de teorias pomposas, sempre gritando bordões, mas não fazem nada. De fato, esse é o comportamento normal deles. Nunca dão tudo de si no desempenho do dever. São sempre desleixados e agem sem se envolver, fazendo as coisas só para os outros verem, enquanto também manobram para obter prestígio e lucro entre os outros. Essas pessoas malignas também fazem os outros sofrer e os reprimem. E onde quer que estão as pessoas malignas, não há paz, nem descanso, só há caos. Com pessoas malignas no comando, o trabalho não só não progride de forma eficiente, como também fica paralisado. Com pessoas malignas no controle de uma igreja, as pessoas boas são intimidadas, a igreja fica insuportavelmente caótica. A fé do povo escolhido de Deus ficará morna e ele ficará negativo e fraco. Onde quer que estejam, as pessoas malignas representam um papel perturbador e destrutivo. A manifestação mais óbvia das pessoas malignas é não estarem dispostas a desempenhar os deveres. Mesmo que desempenhem os deveres, elas o fazem de forma desleixada e nunca os tratam com seriedade, além de perturbar os outros no desempenho de seus deveres. Outra coisa a mencionar é que as pessoas malignas nunca leem as palavras de Deus, nunca oram, nunca comunicam a verdade com os outros e nunca nem abriram seus livros das palavras de Deus. Algumas pessoas apresentam argumentos enganosos em defesa dos malignos, dizendo: embora não tenham lido as palavras de Deus, eles ainda ouvem sermões. Mas eles os entendem? Eles simplesmente não ouvem com seriedade. Nunca assistem aos vídeos e filmes produzidos pela Casa de Deus, não ouvem os hinos, não ouvem os testemunhos experienciais e não ouvem as gravações dos sermões. Nas reuniões, ficam sonolentos e há até quem fuça no celular e assiste a programas de entretenimento e há também os que assistem a filmes adultos. Nada do que fazem um dia todo tem a ver com acreditar em Deus ou buscar a verdade. Conforme a Casa de Deus comunica a verdade com cada vez mais detalhes, a repulsa que sentem pela verdade e pelas coisas positivas fica cada vez mais óbvia. Eles se sentem impacientes e, no limite de tempo que conseguem tolerar, são incapazes de ver a destinação boa, o fim bom e os grandes desastres pelos quais tanto anseiam. E eles esperam essas coisas em vão. Eles esperam essas coisas em vão. Então seu coração não está em tumulto.
Que tipo de tumulto? Eles não estão sempre fazendo cálculos no coração? Eles nunca estão preparados para aceitar o julgamento e o castigo de Deus, para aceitar a soberania e os arranjos de Deus, para se submeter aos arranjos da casa de Deus e dar tudo de si no desempenho dos deveres a qualquer hora e em qualquer lugar. Qual é sua mentalidade? Eles estão prontos, a qualquer hora e em qualquer lugar, para arrumar suas coisas e ir embora. Faz tempo que estão prontos para ir embora a qualquer momento, para dizer adeus à igreja e aos irmãos, para se separar e cortar todos os laços. O momento de ir embora é quando eles chegam ao fim do limite de tempo que são capazes de tolerar. Não é verdade? Após ser substituídas ou eliminadas, algumas pessoas, seja qual for o motivo, ainda são capazes de perseverar no desempenho do dever com o melhor de sua capacidade. Algumas não buscam a verdade de jeito nenhum e, por isso, decidem não desempenhar mais o dever. Enquanto estavam desempenhando seu dever, já demonstravam repulsa e impaciência para com ele, sempre querendo escapar da vida da igreja e não desempenhar o dever. Por não estarem interessadas na verdade, essas pessoas não gostam de viver a vida da igreja e não estão dispostas a desempenhar o dever. Elas aguardam ansiosas apenas pela chegada do dia de Deus, para que possam receber bênçãos. Elas não são capazes de continuar perseguindo de qualquer jeito, como estão. Elas veem os desastres ficando cada vez maiores e acham que, se não buscarem os prazeres carnais agora, elas perderão a oportunidade de fazê-lo. Assim, saem da igreja sem nem olhar para trás, sem relutância alguma. Desse ponto em diante, elas desaparecem no vasto mar de pessoas e ninguém na igreja ouve mais falar delas. É assim que esses descrentes são expostos e eliminados. Quanto mais a casa de Deus comunica a verdade e exige que as pessoas pratiquem a verdade e entrem na realidade, mais repulsa elas sentem. E não querem ouvir sobre isso de jeito nenhum. Não só não aceitam essas coisas, como também resistem a elas. Elas entendem muito bem a situação. Sabem que pessoas como elas não têm lugar na casa de Deus. Sabem que não se despendem verdadeiramente por Deus em sua fé, que não dão tudo o que têm no desempenho do dever, que são sempre desleixadas em seu dever e que sentem repulsa e detestação extremas com relação à verdade. Sabem também que, mais cedo ou mais tarde, serão eliminadas, que esse certamente será o desfecho. Elas traçaram planos há muito tempo, pensando: em todo caso, alguém como eu certamente não receberá bênçãos. Então é melhor ir embora agora, aproveitar a vida no mundo por alguns anos, viver uma vida boa por alguns anos e não me decepcionar. Elas não fazem planos como esse. Com tais intenções e planos, as pessoas conseguem desempenhar bem o dever? Não conseguem. Portanto, não importa há quantos anos elas acreditam em Deus, essas pessoas não relutam em se afastar de Deus, da casa de Deus, da igreja, dos irmãos ou da vida da igreja. Num dia, elas dizem que vão embora e no dia seguinte estão vestidas como um não crente, muito bem trajadas, usando maquiagem pesada,
já se vestindo, falando e agindo como um não crente. Elas se vestem com trajes estranhos e não têm uma aparência correta para você, mas continuam sem saber que aparência elas têm para você. Como é que elas mudam tão rápido? É porque faz tempo que elas traçaram planos, e é assim que é a natureza delas. Está certo. Elas já traçam planos faz tempo. Não só inventaram esses planos poucos dias antes de ir embora, como também determinaram que fariam isso há muito tempo. Elas vêm tramando e planejando há muito tempo como comerão, beberão e festejarão, como se comportarão e como viverão. Elas não gostam de viver a vida de igreja, nem de desempenhar o dever, nem de comunicar a verdade, muito menos gostam de ouvir sermões e frequentar reuniões todos os dias. Elas estão fartas desse tipo de vida de igreja e, se não fosse para receber bênçãos e ganhar uma destinação boa e escapar dos grandes desastres, elas não conseguiriam continuar um dia sequer. Essa é a verdadeira face delas. Então, como vocês deveriam lidar com tais pessoas quando as encontrar outra vez? Vocês apelarão a elas com palavras diplomáticas ou lhes oferecerão mais apoio e ajuda? Ou ficarão tristes ao vê-las partir e usarão seu amor para tentar mudá-las? Como deveriam abordá-las? Deveríamos pedir-lhes que saiam imediatamente e vão para o mundo dos não crentes. Correto. Peçam-lhes que voltem ao mundo e não se incomodem mais com elas. Você diz a elas: pense bem, para não se arrepender de sua decisão mais tarde. Elas dizem: pensei bem nisso, e, não importa a dificuldade que eu possa enfrentar no futuro, não voltarei atrás e não me arrependerei. Você diz: então vá. Ninguém a está impedindo. Todos nós lhe desejamos o melhor e esperamos que você alcance seus ideais e realize os sonhos que deseja. Também esperamos que, quando chegar o dia em que vir outras pessoas sendo salvas, você não sinta inveja nem remorso. Até logo. Não é algo bem apropriado para dizer a elas? Então, em relação a pessoas como essa, um aspecto é que você deve ver claramente a natureza e essência delas, enquanto outro aspecto é que você deve abordá-las da maneira adequada. Se forem descrentes, não crentes, mas estiverem dispostas a labutar e puderem ser obedientes e se submeter, então, mesmo se elas não buscam a verdade, não as incomode e não as remova. Em vez disso, permita que continuem labutando e, se puder ajudá-las, então as ajude. Se elas não desejarem nem labutar e começarem a ficar desleixadas e a cometer atos malignos, então fizemos tudo o que era necessário. Se quiserem ir embora, deixa-as ir. E não sinta saudade delas depois que elas se foram. Elas estão no ponto em que deveriam partir. E tais pessoas não merecem sua piedade, pois são descrentes. O que é mais lamentável é que há algumas pessoas que são incrivelmente tolas, que sempre guardam sentimentos pessoais em relação àqueles que são mandados embora, que sempre sentem saudade deles, que falam em nome deles,
que lutam em defesa deles e que até choram, oram e suplicam por eles. O que vocês pensam do que essas pessoas fazem? É tão tolo. Por que é tolo? Aqueles que vão embora são descrentes, não aceitam a verdade e simplesmente não merecem oração. Não merecem saudade. Só aqueles a quem Deus dá oportunidades e que têm esperança de ser salvos merecem as lágrimas e as orações dos outros. Se alguém ora por um descrente ou por um diabo, então é muito tolo e ignorante. Um aspecto é que eles não acreditam verdadeiramente que existe um Deus. Eles são descrentes. Outro aspecto é que a natureza e essência dessas pessoas é a de um não crente. Qual é o significado implicado aqui? É que elas não são pessoas de maneira alguma, mas que sua natureza e essência é a de um diabo, de Satanás, e que essas pessoas se opõem a Deus. É assim que as coisas são em relação à natureza e essência delas. Mas há outro aspecto, e é que Deus seleciona pessoas, não diabos. Então, diga-me, esses diabos são o povo escolhido de Deus e são selecionados por Deus? Eles não são o povo escolhido de Deus. Então, se você sempre tem envolvimentos emocionais com essas pessoas e fica triste ao vê-las partir, isso não faz de você um tolo. Isso não faz você se opor a Deus? Se você não tem sentimentos profundos por irmãos verdadeiros e, mesmo assim, abriga sentimentos profundos por esses diabos, então o que você é? No mínimo, você está confuso. Não vê as pessoas de acordo com as palavras de Deus? Ainda não se comporta com um ponto de vista correto e não lida com as questões com princípios. Você é uma pessoa confusa. Se tiver sentimentos por um destes diabos, você pensará: mas ele é uma pessoa tão boa e temos um relacionamento tão bom. Nós nos damos bem e ele me ajuda tanto. Quando fico fraco, ele me dá muito conforto e, quando faço coisas erradas, ele é tolerante e paciente comigo. Ele é tão amoroso. Ele era assim só com você. Então, o que você é? Você não é só mais um ser humano comum e corrupto? E como essa pessoa trata a verdade, trata a Deus e trata o dever que a casa de Deus confia a ela? Porque você não vê as coisas nessas perspectivas? É correto ver as coisas na perspectiva de seus interesses pessoais, com seus olhos e sentimentos carnais? Claro que não é. E como não é uma maneira precisa de ver as coisas, você deveria largar isso e mudar a perspectiva e o ponto de vista com os quais você considera essa pessoa. Você deveria procurar abordar e lidar com essa pessoa tomando por base as palavras de Deus. Esse é o ponto de vista que o povo escolhido de Deus deveria adotar e a atitude que deveria ter. Não seja um bobalhão. Você se acha uma pessoa bondosa porque sente pena dos outros? Você é incrivelmente tolo, sem quaisquer princípios. Você não está tratando as pessoas de acordo com as palavras de Deus. Você está do lado de Satanás e se conduindo de Satanás e dos diabos. Sua compaixão não é dirigida ao povo escolhido de Deus.
nem àqueles a quem Deus quer salvar, e não é dirigida aos verdadeiros irmãos. Essas pessoas que são descrentes nunca estão dispostas a desempenhar seu dever, e sempre o desempenham como bem entendem. Não importa como você comunica a verdade com elas, elas não a aceitam e, mesmo que entendam um pouco da verdade, não a põem em prática. Há outra manifestação importante que elas exibem. Qual é? É que elas sempre desempenharam o dever de maneira desleixada. São sempre desleixadas e se recusam obstinadamente a se arrepender. São muito atenciosas, sérias e rigorosas com os assuntos próprios e não ousam negligenciá-los de jeito nenhum. Eles pensaram com cuidado em sua alimentação e vestimentas, em seu status, reputação, respeito próprio, em seus prazeres carnais, nas doenças, no futuro, nas perspectivas, na aposentadoria e até em questões relacionadas à morte. Elas têm tudo sob controle. Porém, quando se trata de questões relacionadas ao desempenho do dever, elas são completamente desatentas e menos ainda buscam a verdade. Algumas pessoas ficam sonolentas e cochilam toda vez que participam de uma reunião e até sentem repulsa quando ouvem minha voz. Elas se sentem profundamente apreensivas, inquietas, espreguiçam-se e bocejam, coçam as orelhas e esfregam as bochechas. Comportam-se como animais. Algumas pessoas dizem: os sermões demoram muito tempo nas reuniões e algumas pessoas não conseguem ficar paradas por tanto tempo. Na realidade, às vezes a reunião acabou de começar e elas começam a se remexer e sentem repulsa enquanto ouvem. É por isso que nunca ouvem sermões nem leem as palavras de Deus. No momento em que ouvem alguém comunicando a verdade, elas sentem repulsa e ficam fartas e cansadas de ver as pessoas ouvindo com a atenção arrebatada. Qual é a natureza e essência de tais indivíduos? Elas vestem pele humana, por fora são humanos, mas se você retirar a pele, são diabos, não humanos. Deus quer que muitas pessoas sejam salvas, que aquelas com humanidade sejam salvas. Ele não quer que os diabos sejam salvos. Deus não salva diabos. Você precisa se lembrar disso sempre e não esquecer. Você não deve se associar com nenhum daqueles que vestem a pele de um humano, mas cuja natureza e essência são de um diabo. Se não tiver cortado todos os laços com tal pessoa e tentar agradá-la e bajulá-la, então você se transformará numa piada de Satanás. E Deus o detestará e dirá: você é um tolo cego, não consegue entender ninguém. Deus não salva diabos, entendeu? Deus não salva diabos, nem seleciona diabos. Os diabos nunca conseguem amar a verdade, nem buscar a verdade, menos ainda se submeter a Deus. Eles nunca conseguem se submeter a Deus. Eles acreditam em Deus não porque amam sua justiça e equidade, e não de modo que possam buscar obter a salvação. Eles expressam repulsa e desdém por Jó temer a Deus e evitar o mal, e, no coração, sentem repulsa e resistência tremendas pela questão de buscar a verdade.
Se vocês não acreditam em mim, então apenas olhem para aqueles que os cercam, que foram mandados embora e expostos, e vejam o que se passa no íntimo deles. Sobre o que falam quando ninguém mais está ouvindo, com o que se importam, qual é a atitude deles em relação à vida e à sobrevivência deles, e em relação às pessoas, aos eventos e às coisas ao redor, assim como o que dizem e que opiniões expressam. A partir de todas essas expressões e manifestações, você pode ver com clareza o que exatamente eles são, porque são capazes de ir embora e porque a casa de Deus deseja removê-los. Não é uma lição que vale a pena aprender. E qual é a lição que você aprendeu? O que é que você entendeu? Aprendemos como discernir e entender que, no âmago profundo, essas pessoas não amam a verdade e têm aversão pela verdade. Elas simplesmente prosseguem de qualquer jeito na casa de Deus e, mais cedo ou mais tarde, serão removidas. Ver as coisas dessa maneira mostra que você aprendeu a lição. Você é capaz de ver como os diabos e Satanás no âmbito espiritual têm aversão pela verdade e odeiam a verdade? Você é capaz de ver como os diabos e Satanás desafiam a Deus e blasfemam contra Deus? Você é capaz de ver que palavras, ditados e métodos os diabos e Satanás usam para atacar Deus? Você é capaz de ver o que Deus permite que os diabos e Satanás façam, como eles o fazem e qual é a atitude deles? Você não consegue ver essas coisas. Portanto, tudo que Deus diz é meramente uma imaginação ou uma imagem em seu coração. Não é fato. Como você ainda não viu essas coisas por si mesmo, tudo o que pode fazer é confiar em sua imaginação e imaginar tal quadro ou imaginar algum tipo de ação. No entanto, quando encontra esses diabos vivos e Satanás vestindo pele humana, você praticamente entra em contato com o discurso e as ações de diabos e Satanáses. Assim como com os fatos e as provas do julgamento que fazem de Deus, de seu ataque, desafio e blasfêmia contra Deus, você verá com absoluta clareza o caráter deles que tem aversão pela verdade e que odeia a verdade. Esses diabos e Satanáses, vestindo pele humana, atacam a Deus da mesma maneira que os diabos e Satanás, no âmbito espiritual, atacam a Deus. Eles são inteiramente iguais, só que os diabos e Satanáses, vestindo pele humana, adotaram uma forma diferente para atacar Deus. Mas sua essência permanece a mesma. Eles vestem pele humana e se transformam em humanos, mas ainda assim vêm a julgar, atacar e desafiar a Deus e blasfemar contra Deus. A maneira pela qual esses diabos e Satanáses na carne e os descrentes julgam, atacam e desafiam a Deus, e como derrubam sua obra e perturbam o trabalho da Igreja, é exatamente a maneira pela qual os diabos e Satanás, no âmbito espiritual, fazem todas essas coisas. Portanto, quando vê como os diabos e Satanáses no mundo desafiam a Deus, você está vendo como os diabos e Satanás, no âmbito espiritual, desafiam a Deus. Não há diferença alguma. Eles vêm da mesma fonte,
e possuem a mesma natureza e essência, e é por isso que fazem as mesmas coisas. Seja qual for a forma que assumam, todos fazem as mesmas coisas. Esses diabos e satanases, vestindo pele humana, portanto, desafiam a Deus e atacam a Deus e demonstram repulsão e resistência extremas à verdade, por causa de sua natureza e porque não podem evitar isso. Por que digo que eles não podem evitar isso? Eles parecem ser humanos, vivem juntos com outros humanos, fazem 3 refeições completas por dia, estudam a educação e o conhecimento humanos, com as mesmas habilidades e os mesmos estilos de vida que de outros humanos, porém, seu espírito interior não é o mesmo que de outros humanos, nem sua essência. Assim, são a essência, a raiz e a fonte por trás das opiniões que eles defendem e as coisas de que são capazes que ditam o que essas pessoas são. Se elas atacam a Deus e blasfemam contra Deus, então são diabos não humanos. Em pele humana, por mais que soem bem ou por mais corretas que sejam as coisas que eles dizem, sua natureza e essência é a dos diabos. Os diabos podem dizer coisas que pareçam boas para desorientar as pessoas, mas não aceitam a verdade nem um pouco, e menos ainda a põem em prática. Esse é totalmente o caso. Olhe para aquelas pessoas malignas e anticristos e para aqueles que desafiam e traem a Deus. Eles não são esse tipo de pessoa? Todos são capazes de dizer coisas que parecem boas, mas não são capazes de fazer nada prático. Podem mostrar algum respeito e dizer coisas que soam bem às pessoas com status e poder, sobretudo a seus superiores imediatos. Mas, quando vêm diante de Deus, não demonstram sequer o mínimo de respeito pelo Deus encarnado. Se você lhes pedir para tratar de alguma questão para Deus, eles realmente não querem e, mesmo que o façam, fazem de maneira desleixada. Por que são capazes de tratar Deus dessa forma? Foi a verdade que os decepcionou? Deus os decepcionou? Deus interagiu com eles antes? A resposta para essas perguntas é não, e Deus nunca os conheceu. Então, como essas pessoas abrigam esse tipo de atitude para com Deus e a verdade? Há um motivo, e é que sua natureza, em essência, está inerentemente em oposição a Deus. É por isso que eles não podem deixar de ridicularizar a Deus e blasfemar contra Deus, de desprezar, julgar e atacar Deus em seu coração. Mesmo fazendo isso de forma completamente inescrupulosa, isso é decidido por sua natureza e essência. Eles fazem essas coisas praticamente sem esforço algum, com as palavras transbordando de sua boca, sem consideração, de forma desatenta, essas coisas vertendo naturalmente. Eles podem mostrar respeito por outras pessoas, por pessoas com status e por pessoas comuns, mas desprezam totalmente Deus e a verdade. O que eles são? Diabos. Está certo. Eles são diabos, não humanos, independentemente da idade. Algumas pessoas dizem: talvez sejam apenas jovens e não entendam as coisas. Você pensa que são jovens e não entendem as coisas, mas,
quando eles vão para o mundo e para a sociedade e veem pessoas mais velhas, sempre se dirigem a elas de maneira adequada. Só quando veem Deus é que não se dirigem a Ele e, em vez disso, dizem: Ei, ou tu que estás aí, ou apenas tu. Eles não se dirigem a Deus. Eles sabem respeitar os velhos e cuidar dos jovens na sociedade, e são civilizados e educados. Quando vêm diante de Deus, porém, não são capazes de fazer essas coisas e não entendem como honrá-lo. Então, o que eles são? Eles são diabos típicos. São capazes de mostrar respeito e ser educados com pessoas de prestígio na sociedade, com aqueles que têm status, com aqueles que admiram e até com aqueles de quem podem tirar algum benefício. Só que, quando vêm diante de Deus, não demonstram respeito ou educação. Mas antes, resistem de imediato, desprezando-o abertamente e tratando-o com uma atitude de desdém. O que eles são? Eles são diabos típicos. Esses descrentes, essas pessoas que se infiltram na casa de Deus e depois são removidas e cortadas, são todos esse tipo de pessoa, 100%. Eles resistem e tratam Deus com desdém dessa maneira e, quando se trata do dever que Deus exige que as pessoas desempenhem, menos ainda eles dão atenção. Independentemente de seu status na sociedade, de quão educados sejam ou de idade ou gênero, sua natureza em essência é a mesma. Quando estão no mundo e encontram uma autoridade que lhes pede para fazer algo, eles não conseguem rastejar no chão e se curvar rápido o suficiente. Ficam felizes e dispostos a ser escravos da autoridade e tentarão bajulá-la da melhor maneira em que puderem pensar. Se receberem um aperto de mão ou um abraço de uma celebridade ou de um presidente, eles se sentirão honrados e talvez nunca mais lavem as mãos ou troquem de roupa enquanto viverem. Eles sentem que essas celebridades e pessoas importantes são superiores e maiores até que Deus. E é por isso que, no coração, são capazes de desprezar a Deus. Não importa o que Deus diga, nem que obra faça, essas pessoas não consideram isso digno de menção. Não só não consideram isso digno de menção, como também desejam sempre trabalhar nas palavras de Deus e mudá-las, acrescentar-lhes um significado seu, torná-las inteiramente de acordo com o que pensam. Todas essas são pessoas com problemas com sua natureza em essência. Diga-me, é adequado permitir que essas pessoas que são de diabos ou essas pessoas com a natureza em essência de diabos permaneçam na casa de Deus? Não, não é. Elas não são iguais ao povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus pertence a Deus, enquanto essas pessoas pertencem aos diabos e a Satanás. Que tipo de pessoas deve reunir-se para ser chamado de igreja? Que tipo de pessoas é desejado na casa de Deus e que tipo de pessoas pertence à casa de Deus? Diga-me. Pessoas que acreditam verdadeiramente em Deus e buscam a verdade. Isso é um tanto severo demais. Da minha posição, o limite mais baixo e o padrão mínimo devem ser os de pessoas dispostas a labutar. Elas podem não ter amor pela verdade, mas isso não significa
que têm aversão pela verdade. Elas fazem o que a casa de Deus lhes pede sem questionar e são obedientes e capazes de submeter-se. Quando se trata das condições para buscar a verdade, algumas pessoas talvez se achem carentes de calibre. Não gostem de fazer isso e não estejam tão interessadas. Podem pensar que é aceitável ouvir um sermão de vez em quando e, às vezes, quando ouvem um sermão, elas adormecem e, quando acordam, se perguntam: o que eu estava ouvindo? Esqueci. É melhor começar a trabalhar. É suficiente para mim apenas fazer meu trabalho. Elas não são indisciplinadas nem desordeiras e trabalham muito em qualquer trabalho que lhes seja arranjado. Elas têm um ar verdadeiro de sinceridade sobre si e são como velhos burros de carga. O dono só lhes diz para trabalhar, seja gerando uma pedra de moinho, puxando um arado, trabalhando nos campos ou puxando uma carroça. Elas sempre têm um ar verdadeiro de sinceridade sobre si e conseguem terminar as tarefas sem causar problema algum. O que é que elas pensam? Disseram-me que sou uma trabalhadora, então labutarei. Não valho nada. Sou uma simples ninguém. Quando labuto por Deus, Ele me exalta e não me sinto nem um pouco errada. Veja, essa é a atitude que elas têm. Então, pessoas assim deveriam ser mantidas na casa de Deus. Embora possam ter algumas falhas, deficiências e maus hábitos, ou possam querer ser de calibre ou ser tolas, eu consigo tolerar e incluir todas essas pessoas. Isso não é problema. E eu dou oportunidades para essas pessoas. Que oportunidades? Dou-lhes a oportunidade de labutar ou de alcançar a salvação? Ambas, claro. Como seres criados, elas estão dispostas a labutar por Deus, a labutar na casa de Deus, e é seu direito fazê-lo. Além disso, com esse desejo que elas têm, deveria ser dada a elas a oportunidade de alcançar a salvação. Porém, há quem diga: mas elas não buscam alcançar a salvação. Se não buscam alcançar a salvação, isso é problema delas. Mas, pelo menos, essas pessoas podem receber um favor especial e ter a oportunidade de alcançar a salvação. E elas têm a chance de ser salvas. O que quero dizer com elas têm a chance? Quero dizer que seu calibre é carente. Elas são um tanto tolas, não conseguem assumir trabalhos muito grandes ou importantes no desempenho de seus deveres. Só conseguem fazer uma tarefa corriqueira, não desempenham um papel muito importante na casa de Deus, não assumem quaisquer trabalhos importantes enquanto Deus está expandindo sua obra, e não fazem uma grande contribuição. Porém, por ter esse desejo de estar dispostas a labutar por Deus, elas recebem um favor especial e têm a chance de ser salvas. Esse é o favor especial que lhes é concedido. Deus dá muitas oportunidades para toda e qualquer pessoa. Deus trata as pessoas com justiça, pois não importa quão fracas sejam, quão carente seja seu calibre, quão tolas sejam, elas são membros da raça humana comum e corrupta.
Só não buscam a verdade de maneira pessoal e muito ativa, mas ainda são corretas como pessoas. No fim, sejam capazes de ganhar a verdade ou de alcançar a salvação, no que diz respeito a Deus, Ele lhes concede bondade e lhes mostra um favor especial, pois essas pessoas são feitas de um molde completamente diferente daqueles descrentes e daqueles diabos que se opõem a Deus. E elas têm uma essência diferente. Aquelas pessoas são diabos e inimigas de Deus. Enquanto essas pessoas, apesar de buscarem apenas labutar e se contentarem com labutar, não têm resistência a Deus no coração. Elas nunca atacarão ativamente a Deus, nem julgarão a Deus ou blasfemarão contra Deus. E elas abrigam uma atitude positiva e correta para com Deus. Isto é, estão dispostas a labutar por Deus, sejam elas capazes de alcançar a salvação ou não. Depois, há algumas que são um pouco melhores que isso e que, durante seu tempo labutando, são capazes de pôr algumas verdades em prática tanto quanto conseguem, que buscam ativa e positivamente algumas das verdades, princípios e que se esforçam para não ir contra os princípios. Esses são o desejo e atitude que elas possuem, e por isso Deus lhes concede bondade. Deus não as trata injustamente, não desiste simplesmente delas e sempre lhes dá oportunidades. Quando a obra de Deus chegar ao fim, se elas tiverem alcançado a submissão a Deus e puderem escapar da influência de Satanás, então Deus as conduzirá ao reino. Essa é a destinação que elas deveriam ter. Deus quer salvar essas pessoas e não desistirá delas. Sobre como Deus fará isso e cumprirá essas palavras, um dia você saberá. Qual é a atitude de Deus para com os diabos e satanases? Sua atitude é que ele sente aversão por eles. Desnecessário dizer que ele sente aversão por eles. Deus usa diabos e satanases para fazer serviço na hora e no lugar apropriados, na situação apropriada e com as coisas apropriadas, e, uma vez que tenham feito serviço, eles são expulsos sem qualquer consideração. A natureza essência deles, que não busca a verdade e que sente aversão pela verdade, está constantemente sendo exposta em toda espécie de situação. Deus não lhes concede bondade, pois Deus definitivamente os detesta e está extremamente desgostoso deles. Essas pessoas tolas com calibres pobres, talvez algumas delas até sejam atrapalhadas, porém estão dispostas a labutar por Deus e abrigam a atitude e a determinação de desejar labutar por Deus e nunca se lamentar. Portanto, na vida cotidiana, Deus sempre perdoará suas tolices e tolerará suas fraquezas, assim como as protegerá e cuidará delas. O que quero dizer quando digo que Deus as protegerá e cuidará delas? Quero dizer que Deus as iluminará sobre os significados literais das poucas verdades que elas são capazes de compreender e lhes permitirá entender as verdades que elas são capazes de compreender. Deus está com elas, concedendo-lhes paz e alegria e, quando elas encontrarem uma tentação,
Deus arranjará ambientes adequados para protegê-las disso. Quais são as tentações principais? Há muitas tentações. Casamento, relacionamentos impróprios entre homens e mulheres, dinheiro, status, fama e lucro, reputação, assim como um bom emprego e um bom pacote salarial, etc. Todas essas são tentações. E de que outras formas Deus protege as pessoas? Ele cura você de doenças para evitar que sofra. Ele o protege de ser emboscado e atacado por pessoas malignas, etc. Além disso, quando você encontrar algumas dificuldades ou algumas coisas que pareçam calamitosas, Deus arranjará algumas pessoas, alguns eventos e coisas para protegê-lo dessas calamidades e dificuldades, capacitando-o a labutar por Deus sem percalços, em sua casa, conforme você deseja até o fim. Isso não é uma coisa boa? Então, para que tudo corra bem e que tudo saia como você deseja, de onde vem isso? Da proteção de Deus. Correto. Vem da proteção de Deus protegendo você e da bondade de Deus. Aquelas pessoas que são diabos, porém, não podem deixar de fazer coisas diabólicas. Elas cometem erros em tudo que fazem, e todas abrigam más intenções. É normal que muitas vezes caiam em tentação. É exatamente disso que elas precisam. Como uma grande rocha que cai de repente do céu, atingindo-as na cabeça, esmagando-as, e então elas morrem. As pessoas que estão dispostas a labutar por Deus também encontrarão essas coisas. Mas, com a proteção milagrosa de Deus, esse desastre não as acomete. Passa por elas e em seu coração elas dizem: Deus está me protegendo, não é minha hora de morrer. Deus o está mantendo vivo enquanto você ainda é útil para Ele. Deus lhe deu a vida e, uma vez que você está disposto a labutar por Ele e se oferece a Ele, por que Deus não o protegeria? Deus certamente protegerá você. Deus pede muito das pessoas. Essas pessoas que estão dispostas a labutar por Deus, de fato, não são muito talentosas e seu calibre não é tão bom. Elas têm uma compreensão limitada da verdade, a ponto de apenas conseguirem entender algumas palavras e doutrinas e aprenderem a falar como outras pessoas. Porém, elas simplesmente não são capazes de compreender as verdades princípios, nem conseguem chegar a buscar a verdade ou alcançar a salvação. Sua submissão a Deus envolve apenas fazer o que a casa de Deus lhes pede, e não há como conseguirem submeter-se à verdade. Só isso. E assim, por serem apenas seres humanos comuns e corruptos, e por estarem dispostas a labutar por Deus, Deus não as descarta. Portanto, aquelas pessoas que são expurgadas certamente não são nada boas. Se você é uma pessoa boa de fato, se é realmente uma pessoa que foi selecionada por Deus, se tem mesmo uma atitude de submissão a Deus, o desejo e a atitude de estar disposto a labutar por Deus e nunca se lamentar disso, então Deus definitivamente nunca o descartará, mas, antes, lhe mostrará a bondade.
isso será uma bênção para você. E Deus quer pessoas assim. Deus quer pessoas assim. Elas não buscam a verdade e são incapazes de entender a verdade porque seu calibre é carente, mas estão dispostas a labutar por Deus. O outro tipo de pessoas que Deus quer são as que desejam buscar a verdade, que amam a verdade, que amam a justiça, a equidade e as coisas positivas, que desejam submeter-se à verdade e que, uma vez que tenham entendido e compreendido a verdade, uma vez que conheçam e aprendam a verdade, serão então capazes de obedecer, submeter-se e praticar de acordo com a verdade. Além disso, essas pessoas têm a determinação de buscar a verdade e alcançar a salvação, e nunca duvidaram de Deus. Essas pessoas são, claro, aquelas a quem Deus ama e deseja salvar. Mas você é capaz de atender esse padrão? E o que fará se não for capaz de atendê-lo? No mínimo, sua atitude para com Deus e a verdade não deve ser a dos diabos e Satanás. Você deve, pelo menos, aproximar-se do padrão de aprovação de Deus e deve estar disposto a labutar por Deus. Se colocar-se consistentemente em oposição a Deus, agir contrariamente a Deus, se estiver sempre atacando Deus e blasfemando contra Ele em seu coração, então você se verá em uma situação problemática e perigosa. Você deveria ter claro em seu coração que atitude mantém para com Deus e deveria categorizar-se de acordo com os diferentes tipos de pessoas sobre as quais estive falando aqui.